Capítulo 261, O Acumulador. 1. A sensação do fogo fluindo pelo seu corpo era estranha para Yonvou. Sim. Isso era o pináculo de todas as três partes de si, mente, energia e corpo, se tornando uma. Como o ancião-chefe tinha percebido, Yonvou não conseguiu crescer muito depois de alcançar o nível de um especialista. Era como se todo o seu potencial tivesse evaporado. Todas as suas tentativas de contornar esse problema, melhorar sua magia, consciência, onda de fogo, não foram muito longe. Ele se forçou a chegar ao seu limite tão perfeitamente que perdeu a habilidade de crescer. Claro que ele ainda tinha algumas alternativas. Posso despertar o quarto passo ou absorver mais fatores dracônicos e demoníacos, mas isso pode acabar arruinando o equilíbrio. Ele tinha certeza de que havia ainda mais jeitos. Mas não é como se isso fosse acontecer só porque pensei. No entanto, uma das suas cartas na manga era um método externo que ninguém seria capaz de usar. A rainha do verão. Tudo que ele tinha que fazer era absorver sua alma na masmorra. Ele não sabia o que aconteceria se um mero humano dracônico engolisse um grande dragão, mas ele tinha certeza de que seu potencial aumentaria e seu crescimento continuaria. Enquanto absorvia a rainha do verão, Yonvou já podia sentir algo explodindo dentro dele enquanto uma energia morna fluía em seu corpo. Todas as espécies dracônicas podiam lidar com elementos diferentes, mas cada raça se especializava em um elemento em específico. A rainha do verão era um dragão vermelho, uma raça tão proficiente no fogo que eram chamados de governantes do fogo. Sua alma era até composta pelo próprio fogo. O calor parecia com um cobertor em um dia gelado de inverno e o circuito mágico e a pedra filosofal lentamente permitiram que se espalhasse por seus músculos, veias, núcleos e medula. O poder derreteu em suas células e se misturou com seus próprios poderes. Os fatores dracônicos absorveram a maioria do poder como se estivessem encontrando um velho amigo. A energia de fogo provavelmente passaria por sua consciência, poder da alma e seu subconsciente para entrar na sua alma. No entanto, Yonvou se sentia um pouco ansioso. Preciso controlar esse poder com todos os meios possíveis. A rainha do verão podia controlar o poder porque era um dragão, mas Yonvou já teve bastante trabalho para se acostumar com seu corpo de dragão demoníaco. Ele teria que treinar muito mais para se acostumar ao seu poder e controlá-lo antes dele se fundir completamente com seu corpo. O que? Yonvou descobriu que não podia controlar a energia que roubou da alma da rainha do verão. Ele tentou dominá-la com a consciência, mas a energia do fogo se movia como uma entidade separada. A pedra filosofal ajudou a contê-la um pouco, mas a energia continuou a se mover por conta própria, fluindo em seu poder da alma e passando por diferentes órgãos, usando um caminho que deveria pertencer à sua consciência. Yonvou ficou petrificado, se sentindo ansioso por um momento. Almas eram mistérios que nenhum jogador foi capaz de usar do jeito certo até hoje. Seu irmão só tinha chegado a uma teoria, mas não conseguiu criar nada estável. Ele estava preocupado que sua alma poderia ser abalada pela energia do fogo. Você conseguiu algo divertido. A demonização que sempre observava Yonvou do abismo riu. Yonvou ficou ainda mais preocupado com isso. A energia do fogo continuou a circular por seu corpo, fundindo com seu poder da alma antes de sincronizar com a sua pressão da alma. Yonvou começou a ter uma ideia vaga sobre o que uma alma verdadeiramente era enquanto a energia do fogo se movia. Era um amontoado enorme de energia que não podia se mover, como se estivesse preso dentro de uma gaiola de ferro pesada, assim como a alma da rainha do verão. Sua alma tentou expelir essa energia enquanto expandia por causa da energia do fogo, mas seu corpo tinha se tornado uma prisão, e parecia que sua alma estava prestes a explodir. Seu nível estava aumentando. Você absorveu a alma de Ismênios com sucesso. Os seus fatores dracônicos aceitaram a alma do dragão. O nível da sua alma aumentou. Todos os traços, habilidades e poderes conectados à espécie dracônica aumentaram em um nível. Você adquiriu um pedaço de um dragão vermelho. Você ganhou controle absoluto sobre as propriedades do fogo. Você adquiriu o título Controlador do Fogo.
O nível de Yonvou aumentou rapidamente, ele se sentia como se estivesse flutuando. Ele se recompôs quando ouviu um som cortante. A energia do fogo que fluía em sua pele se acalmou. Parabéns! Bo, que estava de pé ao lado dele, se curvou. Yonvou assentiu e olhou para sua mão. Ele franziu sua testa. Não parece que mudou muita coisa. Ele não podia sentir nenhuma mudança física. Yonvou circulou seu circuito mágico, mas nem sua quantidade e nem a qualidade mudaram. Ele entrou no mundo de sua consciência, se perguntando o que tinha acontecido, só para ofegar. O mundo pequeno e frustrante em sua mente tinha aumentado infinitamente. Sua cabeça parecia leve, como se toda a névoa tivesse se dissipado, e o alcance de seus pensamentos e quantidade da informação que podia absorver tinha se amplificado. Ele imediatamente compreendeu as leis do mundo ao redor dele. Quando ativou seus olhos dracônicos, ele conseguiu ver mais imperfeições ao seu redor e depois de projetar sua percepção extrasensorial, ele sentiu várias coisas. Todos os tipos de leis da física estavam vinculadas umas às outras e essas coisas estavam todas vinculadas a ele. Essa era a lei da causalidade que sempre ouvia falar. Yonvou podia sentir os diferentes olhares nele do outro lado do mundo, através do céu, da terra e das pedras. Ele o sentia vagamente antes, mas agora estavam completamente claros. Alguns olhares eram afetuosos, alguns frios. Outros estavam cheios de curiosidade, diversão ou raiva. Isso é desagradável. Yonvou queria saber como podia se livrar desses olhares, mas não parecia ter nenhum modo no momento. Ele não podia nem escapar das leis da física o prendendo, quem dirá os olhares observadores dos deuses e demônios? Ele não sabia como o rei marcial e os outros rankers de alto nível viviam com essa sensação. Ele concentrou seus sentidos em outro lugar para se esquecer dos olhares por enquanto. Yonvou podia ver pequenas faíscas no ar e quando as tocava levemente com seus dedos, elas entravam em ignição e desapareciam. Havia tantas coisas que ele não entendia que acabou se lembrando do que Galliard disse a ele sobre controlar seu corpo em momentos assim. Consciência. Ele precisava ler seu corpo enquanto expandia o mundo de sua mente. Enquanto fazia isso, Yonvou percebeu que apesar de seu corpo não ter mudado de forma evidente, como ele absorveu a alma da Rainha do Verão, ele acabou ganhando outra coisa, potencial latente. Os limites do seu corpo e alma expandiram para alturas inimagináveis. O obstáculo em seu caminho havia mudado. Talvez só talvez ele pudesse superar seu irmão. Ele precisaria se esforçar para digerir esse potencial latente. Yonvou conseguiu uma grande conquista só de se livrar de suas restrições. Bom, vou indo então. Vou fazer alguns itens legais para você a partir de amanhã, então não saia dando uma de maluco como fez com Valpurgisnacht. Obrigado pela ajuda. Eu não fiz isso para te ajudar. Só fiz pelo dinheiro. Como vou conseguir dinheiro se você se machucar? Enova reclamou com o rosto vermelho. Atrás dele estavam alguns itens deixados pela Rainha do Verão que ele planejava transformar em diferentes armas a pedido de Yonvou. Eles seriam úteis para Yonvou e o futuro clã. Bran deu um pequeno sorriso enquanto observava Enova sair pelo portal. Até mesmo antes disso, eu podia sentir que você e Enova tinham uma relação estranha. Sim, eu sou a vítima das broncas dele. Abraham riu. Ele percebeu o respeito por Enova na voz de Yonvou. Apesar de Enova reclamar bastante, havia afeto em seus olhos quando ele falava com Yonvou, como se ele fosse seu pai. Bran não perguntou por que Yonvou não revelou sua identidade para Enova. Ele não queria se meter no problema deles e sentia como se Yonvou tinha algo planejado. Bran sentiu uma pontada de inveja e dor enquanto pensava em Ananta, que ainda não tinha recuperado os sentidos. O que estava fazendo sua filha sofrer tanto? Então vou deixar o resto com você, certo? Pode se concentrar em subir os andares por enquanto. Se encontrar bons itens ou espécimes, traga-os para cá. Sim. Entendido. Bran falou como se estivesse dizendo para Yonvou trazer alguns gatos de rua. Yonvou sorriu e saiu da masmorra, deixando o resto das tarefas que envolviam a criação do clã para Bran e Galliard.
Bran estava ocupado cuidando de Ananta, mas conseguiu restaurar o espaço exterior e agora estava planejando completar seu laboratório para criar uma cura para Ananta. Galliard tomaria conta do resto, então ele não precisava se preocupar. Com isso, tudo estava completo. A única coisa que Yonvou precisava agora era pessoas. Ele planejava voltar a subir a torre novamente, mas dessa vez, com uma diferença. Ele ficaria de olho em qualquer um que valesse a pena recrutar. Yonvou já tinha algumas pessoas em mente. Seria ótimo se pudéssemos ter Kane Doyle, porém, ele não conseguia encontrar nenhum vestígio deles, o que era frustrante. Felizmente, ele tinha alguns outros candidatos em mente, muitos deles estavam no diário do seu irmão. Yonvou não podia simplesmente escolher qualquer um, ele precisava ter cuidado. Apesar de ter se aberto um pouco para as pessoas, Yonvou continuava cauteloso e suspeito. Você gostaria de entrar na torre? Yonvou entrou na torre depois de ler a mensagem. Enquanto olhava para a luz brilhante ao redor dela, ele se perguntava como o céu se parecia do topo da torre. Capítulo 262, O Acumulador, 2. Esse é o 26 andar, o portão para o Muro das Lamentações. Yonvou lentamente abriu seus olhos no meio da luz brilhante. Quando o brilho desapareceu, um ar frio penetrou em seus ossos enquanto uma tempestade de neve girava ao redor dele. Yonvou resistiu ao frio, circulando seu circuito mágico e transformando seu equipamento mágico em um manto com capuz. O vento perfurante ficou menos irritante. Tudo ao redor dele era branco. Ele só conseguia ver neve. Flocos de neve do tamanho do punho de uma pessoa caíam do céu. Era difícil de se manter o equilíbrio na tempestade, o que também limitava sua visão. Ele olhou melhor ao seu redor e percebeu que estava em pé em cima do muro de uma grande cidade, onde bandeiras tremulavam com o vento. O muro era tão alto que não dava para ver o chão de onde estava. Ele estava em uma fortaleza rodeada por montanhas de diferentes tamanhos. Parece que isso vai ser meio chato. Ele não estava falando do 26 andar, pois nunca achou nenhum andar irritante. Yonvou estava se referindo aos olhares que estava recebendo e que estavam cheios de cautela. Aquele é? Sim, é o acumulador. Achei que ele tinha desaparecido depois do incidente com a Rainha do Verão. Ele voltou a escalar a torre. Que merda! Quer dizer que vamos falhar nessa tentativa? Os jogadores dos andares inferiores sabiam que nada sobraria depois que o acumulador passasse. Era natural, eles suspeitaram dele. Ei! O nosso mestre é bem popular. Não se preocupe com esses Zés ninguém. Chamon Ryong balançou a cabeça. Normalmente, Yonvou teria ignorado os olhares que estava recebendo, pois não se importava com o que os outros pensavam. Mas esse teste ficaria cansativo muito rápido se todos ficassem de guarda contra ele. Então uma nova mensagem apareceu como uma rajada de vento assustadora. O desafio do 26 andar está começando. Desafio. Um muro foi construído nas montanhas nevadas de Naatma para manter os monstros da neve do norte afastados. Muitas pessoas caíram diante desse muro, fazendo com que ele recebesse o nome de Muro das Lamentações. Informações chegaram dizendo que os monstros da neve estão inquietos e provavelmente iniciarão um ataque em breve. O líder deles está pelo menos no nível de um corpo espiritual. Por um mês, proteja as lágrimas de Ra dentro do Muro das Lamentações. Yonvou franziu a testa quando viu a mensagem. Vou precisar trabalhar com outros jogadores para proteger as lágrimas de Ra. É um jogo defensivo. Toda vez que a lua aparece no céu, os monstros saem das montanhas cobertas de neve. Não são monstros normais, eles se adaptaram ao frio e não sentem dor mesmo quando seus membros são cortados. Assim que sentem o cheiro de sangue, eles enlouquecem. E se milhares ou dezenas de milhares desses monstros aparecerem, é uma situação horrível demais para se imaginar. A tarefa mais urgente é proteger os muros. Até mesmo o jogador mais forte não consegue fazer o trabalho de 10 pessoas. As primeiras 2 semanas seriam fáceis, já que teria vários jogadores e soldados dentro dos muros do castelo para repelir os monstros. No entanto, a terceira semana seria o desafio.
A maioria dos soldados e jogadores estaria ferida e faltaria comida. Os monstros da neve com mais de 10 metros de altura começariam a aparecer e seus ataques eram poderosos o suficiente para fazer os muros resistentes desmoronarem. O aumento repentino no nível de dificuldade cria uma tensão entre os jogadores, fazendo com que fique mais difícil de compartilhar os recursos. Sem um líder forte para distribuir os recursos de forma justa, a situação vira um caos. Nós também sofremos por causa disso. Na quarta semana, os monstros da neve eram mais fáceis de se lidar do que os outros jogadores. Um mês não era um curto período de tempo e os ataques dos monstros da neve aumentariam conforme o tempo ia passando. A exaustão e a falta de recursos deixariam os jogadores com os nervos à flor da pele. Yonvou estava planejando dar a tarefa de proteger as lágrimas de Ra para os outros jogadores, mas era óbvio o que aconteceria quando o teste começasse. Lá se vai outra ideia. Mesmo que ele pedisse ajuda, era provável que os outros jogadores não realizassem suas tarefas do jeito certo. Ele podia forçá-los, mas não tem necessidade de ir tão longe assim. Então Yonvou descartou essa ideia. Ele conseguiria perceber qualquer um habilidoso o suficiente para se destacar de um jeito ou de outro. Ele organizou seus pensamentos e chamou os espíritos familiares dentro do desespero do Rei Obscuro. Sua sombra se esticou no formato de um arbusto de espinhos que se espalhou até a entrada principal do castelo. Os jogadores que estavam tentando fazer o reconhecimento da área pararam o que estavam fazendo. Meras sombras eram fáceis de se ignorar, mas essa tinha dezenas de olhos cravados nela. Os jogadores sentiram arrepios em suas costas enquanto observavam os olhos que os faziam se lembrar de olhares de bestas selvagens encarando suas presas. O que está fazendo, acumulador? Todos os jogadores encararam Yonvou. Eles não tentaram afastar a sombra, pois sabiam que os monstros dentro dela provavelmente os engoliriam. No entanto, Yonvou não se importava com os olhares que estava recebendo e disse o que estava em sua mente. Não se preocupem com mais nada e só se concentrem em proteger o muro. Eu vou distribuir os recursos sempre que precisarem e vou proteger as lágrimas de Ra que você. Yonvou ignorou os jogadores e pulou para cima dos muros do castelo, deixando-os com expressões rígidas. Porém, alguns tinham expressões incertas que pareciam estar perguntando talvez. Os muros do castelo eram extremamente altos e os ventos eram afiados e poderosos. Mesmo que o acumulador usasse magia, ele ainda poderia ser reduzido a uma pilha de ossos e sangue. E se ele sobrevivesse aos ventos, as montanhas nevadas estavam cheias de monstros da neve. A maioria dos jogadores já tinha desafiado esse andar antes, então sabiam como os monstros da neve eram resistentes e impiedosos. Até mesmo os monstros normais podiam engolir um jogador em uma mordida. Yonvou não reagiu aos olhares e pulou com suas asas de fogo abertas. Espera. Ele é louco. Yonvou usou o vento para planar para baixo. Os flocos de neve bloqueavam a sua visão, mas nada ficava no caminho da sua percepção extrasensorial. Além disso, sua consciência fortalecida e poder da alma faziam com que ele se movesse mais fácil. Ele aterrissou em uma montanha perto dos muros do castelo. A neve chegava até seus joelhos, mas ele abriu um caminho com ondas de calor. Caminho do vento. Quando ele deu um passo para frente, o redemoinho começou a girar ao redor dele. Com seus olhos dracônicos, ele podia ver as imperfeições se dividindo em diferentes áreas. Ele ativou o explorador de caminhos e escolheu o melhor caminho para ele. Yonvou correu, levantando um vento feroz por onde passava que era seguido por uma onda de calor graças ao seu novo título, Controlador do Fogo. Controlador do Fogo. Descrição: as habilidades e poderes ganham o atributo do fogo. Você também adquiriu controle sobre a propriedade do fogo. Era uma habilidade passiva da propriedade do fogo que ele roubou da Rainha do Verão, que ativava com cada movimento seu. Já que não usava muito poder mágico, era bem útil para Yonvou. A rajada de vento quente que ele criou girava na montanha. Ele expandiu o alcance da sua percepção extrasensorial para alcançar uma montanha nevada próxima. Ele podia sentir coisas de diferentes localizações.
Além da montanha nevada, ele descobriu um exército de 10.000 monstros prestes a se mover na direção do castelo a qualquer momento. Enquanto Yonvou corria na direção deles, ele abriu sua mão. Uma sombra apareceu e uma conta que parecia com um rubi surgiu em sua palma. Eram as lágrimas de Ra. Preciso conseguir duas coisas desse andar: as lágrimas de Ra e a presa venenosa de Apophis. O tema do 26º andar era a batalha entre o deus do sol Ra e a criatura mágica Apophis. Os monstros da neve, nascidos de Apophis, atacavam sempre que a bênção de Apophis estava em seu ápice, que era meia-noite. Havia dois modos de completar o desafio: aguentar por um mês, como a descrição disse, ou roubar a presa venenosa de Apophis no meio do território dos monstros da neve. Porém, se Yonvou conseguissem cumprir os dois requerimentos, ele ganharia um item muito bom que o ajudaria a ficar mais forte instantaneamente. Se o crescimento de Yonvou não tivesse parado, ele não precisaria do item, mas como seu potencial latente aumentou, Yonvou estava desesperado para conseguir tudo que pudesse ajudar. O item era crucial para seus planos. Roubar a presa venenosa de Apophis era ainda mais difícil do que conseguir as lágrimas de Ra, e até rankers teriam medo de entrar em um lugar abarrotado de monstros. Mas Yonvou tinha seus fiéis subordinados. Shamon. Anrion, sua sombra, se esticou e o Nobre da Morte e o Cavaleiro da Morte apareceram. Visão do Inferno queimava dentro de seus capacetes. Shamon e Anrion liberaram no mesmo instante a energia demoníaca que estavam contendo. Uma energia silenciosa estremeceu a montanha. Urr! Uma avalanche começou a descer, e conforme a neve voava para todos os lados, a montanha nevada começou a rebombar. Shamon e Anrion, que também treinaram como Yonvou, não suprimiram suas forças. Yonvou também liberou seus poderes. Seu calor derreteu a neve, fazendo parecer que tudo tinha se transformado em um deserto. A água evaporou e se transformou em uma névoa que envolveu as montanhas nevadas. Naquele momento, milhares de monstros da neve apareceram, alinhados como um exército de humanos. Cada monstro tinha uma aparência diferente. Leões alados, quimeras com rostos de elefante e corpos de humanos, e zumbis magrelos montados em bestas que pareciam com rinocerontes. A única coisa que essas criaturas mágicas de Apophis tinham em comum era a aura fria que podia congelar qualquer um que olhasse para eles. O vento afiado ao redor deles parecia com uma faca. Eles gritaram quando viram Yonvou, que era completamente diferente deles, mas era impossível entender o que estavam dizendo por causa do barulho da avalanche. Yonvou não se importava com isso. Sua única missão era eliminá-los. Ele não sabia como iria lidar com todos eles, mas Yonvou tinha um bom as na manga. Onda de fogo. Yonvou puxou o Vigrit do subespaço e a balançou com um movimento largo. Ela soltou um som ainda mais alto do que o da avalanche, acompanhado por uma luz cegante. O calor começou a derreter a montanha nevada. Continua no próximo vídeo.